Olá, boa noite, como vamos? Aqui estamos nós para bater mais um papo, falar um pouco mais sobre esse mundo fascinante das vendas, da neurovendas, que é algo que realmente está me deixando muito feliz em poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem dentro do conhecimento que as outras pessoas também têm. Então é muito legal quando a gente tem essa oportunidade de estar com as pessoas e as pessoas também poderem estar conosco, né? Então é muito legal, muito bacana quando a gente pode compartilhar isso. E a Neurovendas é esse mundo maravilhoso de você vender para o cérebro do seu cliente, você fazer com que o seu cliente perceba e entenda o quão é importante o seu produto para ele. Essa é a grande maravilha da Neurovendas que a gente vem passando, vem estudando, vem trazendo cada vez mais conteúdos de qualidade para que as pessoas possam realmente sentir. Nós vendedores temos que sentir, observar que somos bons porque a gente tem a condição de fazer com que o nosso cliente perceba o quão o nosso produto faz um diferencial na vida deles. E é isso que é bacana quando você consegue compartilhar esses conhecimentos e quando você consegue realmente fazer com que as pessoas se sintam bem fazendo negócio com você. Então, hoje à noite, essa noite aqui, nós vamos conversar um pouco sobre essa maravilha que é assim, todo vendedor tem que ter um cronograma de visitas. E o cronograma de visitas para qualquer vendedor é a chave da organização que ele tem. Se ele não tem um cronograma, se ele não se programa para ter umas visitas realmente que vão trazer resultado para ele, ou não, porque de repente quem é do mundo de vendas sabe que às vezes a gente faz ligações que não são atendidas, que não são correspondidas, que a gente faz ligações e manda propostas que ainda não retornaram para nós. Então, nós vamos, no meio do que a gente for falar hoje, que a gente vai trocar uma ideia, vocês vão ver o quão você está inserido nesse contexto e, de repente, uma dica aqui, outra acolá pode fazer um diferencial muito grande dentro do seu dia a dia, dentro daquilo que você se propõe a fazer enquanto negociante, enquanto vendedor. Então, eu sou muito fascinado, né, pela área de vendas. Por quê? Porque eu trato, quando a gente fala de vendas, a gente fala de relacionamento. Quando a gente tem relacionamento com pessoas, é gente lidando com gente. Então eu sempre falo isso, nós somos um organismo vivo que trabalhamos com outros organismos vivos. Mesmo que seja, a gente escuta muito B2B, né? Então desde que seja uma empresa negociando com outra empresa, a gente tem o ser humano para fazer esse interface. Se a gente não tiver o ser humano, se a gente não trabalhar a questão do ser humano envolvido por outro ou trabalhando com outro ser humano, a gente não consegue fazer uma negociação, não consegue fazer um relacionamento. Então, quando a gente cria um cronograma, que eu chamo de cronograma de visitas, cronograma de atendimento, e a visita hoje nem é sempre uma visita pessoal, física. Hoje é muito comum a gente trabalhar também com visitas virtuais. Então, isso é uma coisa que já está incorporado no dia a dia do vendedor, tá? Então, às vezes você fala assim, mas não consegui lá visitar o cliente e tal. E aí, mas você fez uma ligação para ele? E aí, mas você fez uma videoconferência, que é muito comum, nós vamos falar sobre isso aqui em um dos passos. Então, a gente tem que criar essas oportunidades de falar com as pessoas, de falar com quem decide dentro da outra empresa. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês são 10 passos rapidinho para a gente ir trabalhando. E se você quiser interagir, escrever, enfim, a gente vai procurar conversar com vocês também. É um negócio bem aberto, vocês sabem que a minha live é bate-papo, é mais troca de ideias, né? A gente não entra em termos muito técnicos. Por quê? Porque a técnica está em você, está naquilo que você trabalha. E nós todos vendemos, qualquer pessoa vende, seja no relacionamento, seja no dia a dia. Você vende para a sua família, você vende para os seus clientes, você vende para os seus amigos, você vende o seu currículo quando você procura emprego. Então tudo isso que faz com que essa roda vire, que as coisas aconteçam, não é mesmo? Então a gente vê que pessoas que não negociam, elas mesmas, né, não vão conseguir negociar um produto. Mas, por outro lado, todo mundo tem a oportunidade de negociar produtos, porque nós negociamos todos os dias. Vamos lá?
Primeira coisa que eu vou falar para vocês é conheça o mercado do seu cliente. Quanto mais eu conhecer o mercado do meu cliente, qual é o segmento que você trabalha? Né? Então, qual o segmento que você atua? Você tem conhecimento dele? Ah, não tenho, Marco. Então, vamos começar a procurar. Onde eu procuro? Na internet, nos concorrentes, nos seus próprios clientes começam a falar sobre outros concorrentes deles que pode se tornar seu cliente também. Então, tudo isso faz com que você tenha a oportunidade de conhecer seu cliente. Quanto mais você tiver conhecimento de quem ele compra, como ele compra, que tipo de negociação ele tem, qual o preço que ele paga, isso aí é um pouco mais difícil, porque, nossa, a gente se depara tanto com, né, às vezes você vai passar um preço para o cliente e sempre o seu preço está mais caro, já perceberam? E a sua qualidade é inferior e o seu prazo de entrega não atende ele. É lógico, faz parte de uma negociação. Os compradores que nos vão ver aí sabem disso. Então, mas eu tenho que criar uma forma de mostrar o diferencial do meu produto para que ele perceba que o meu produto realmente vale aquele preço que eu estou cobrando, que o atendimento vai ser, sim, dentro da qualidade que ele precisa e automaticamente os negócios vão acontecer. Então, conhecer cliente, conhecer as pessoas com quem você se relaciona é um grande passo para você criar um cronograma. Por quê? Você começa a perceber que dia que ele pode te atender, que horas que ele gosta de ser atendido, nós vamos falar um pouco sobre isso, ou você conseguir falar com ele por telefone, ou uma videoconferência, enfim. Tenho que conhecer, quanto mais eu conhecer, eu entender do meu cliente, principalmente das pessoas que negociam comigo, mais fácil fica de eu criar um cronograma. E aí eu vou falar para você, como é que é esse cronograma? Eu vou dizer, você tem que ter um cronograma diário, um cronograma semanal, um cronograma mensal e criar espaços para que você possa colocar pessoas novas, clientes prospects, nesse seu dia a dia. Então você pode fazer isso. Então isso tem que ser por escrito, beleza? Estamos juntos? Então você tem que escrever, você tem que criar uma planilha de Excel. Existem programas que você consegue aí gratuitos e você consegue também programas que você pode comprar para que você consiga realmente ter, no caso, uma maneira de se programar. Eu tenho um hábito muito comum, aonde eu tenho um mês, quem sabe, quem pega o meu celular, esse mesmo que eu estou falando aí para a câmera agora, então ele tem aí a minha vida, né? Então é tão bonito, né, falar isso, eu acho que gosto de falar assim, tá nas nuvens, entendeu? Minha agenda está nas nuvens. Então hoje você consegue criar uma agenda onde você tem um panorama do que vai acontecer durante o mês com você. E se você não começar o mês olhando para esse panorama, você não está se programando enquanto vendedor, enquanto negociador. E isso é em qualquer ramo, tá bom? Se você criou uma agenda, você tem que observar a sua agenda no mensal. Qual outra forma? Todo domingo de tarde ou à noite, eu costumo olhar para a minha agenda do que está programado para a semana. Esse é um hábito meu, o seu pode ser diferente, mas pode entrar. Então o que acontece? Crie a possibilidade de você olhar durante a semana o que você tem para fazer. E aí você começa a se programar e entender um pouco mais sobre aquilo que vai acontecer com você na segunda-feira, na terça, na quarta, quinta, na sexta e no sábado, se você trabalhar também. E quiçá no domingo também, se você tiver negócio. A gente que trabalha com treinamento, palestra, às vezes tem treinamento, palestra sábado, domingo. Faz parte. Ontem mesmo eu estava no treinamento. Então faz parte do meu dia a dia e o meu cronograma está lá. E aí eu vou no diário, né? Quando eu chegar de manhã, eu tenho que olhar aquilo que eu tenho. Ah, mas eu tenho, minha agenda, ela dá aqueles... Ela faz um aviso, mostra para mim e tal. Mas se você não se programou, se você não criou na sua mente aquilo que você tem para fazer no dia, dificilmente você vai conseguir se programar em alguma coisa que você de repente tenha que encaixar na sua agenda, que é muito comum também. Então, quando você consegue, tem esse cronograma que te permite encaixar algo que você pode te trazer negócios, isso vai ser o diferencial dentro do seu cronograma, do seu dia a dia. Então, conheça o seu cliente, saiba quem é, faça com que ele realmente
tenha essa oportunidade de saber e você comece a aprender cada vez mais sobre ele. O segundo ponto está aqui, ó. Sempre que possível, valorize a venda presencial ou a videoconferência. Eu falei um pouquinho isso no começo, mas se você tem a oportunidade de ir lá, conhecer a pessoa, nós somos muito, a gente costuma falar aqui em casa que a gente é muito tropical, a gente é muito caliente, né? A gente gosta de relacionamento, de encontrar pessoas, de ver pessoas, de tocar na mão, se possível abraçar as pessoas. Lógico, cada um dentro do seu limite. Hoje o momento é um pouco difícil aí, né? Estamos vivendo isso já há um bom tempo. Então o que acontece? Eu tenho que prestar atenção que quanto mais eu visitar meu cliente, quanto mais eu me fizer presente na vida dele, mais os resultados vão aparecer. Preste atenção que você tem que criar essa situação onde você vai viajar e vai vender. Eu estou aqui, estou com uma viagem programada essa semana, amanhã, depois eu vou estar fora, mas já agendei com os meus clientes, já falei para ele, eu não posso pegar, dessa vez a gente não vai de avião, eu vou de carro. Então o que acontece? Eu tenho que saber que o meu cliente está lá me esperando ou está programado com ele. Eu fiz esse contato com ele antecipadamente para que eu não perca a viagem. Por quê? Porque nós, vendedores, sabemos que é caro você colocar o seu carro na estrada. É caro você pegar um avião e ir para algum lugar, pagar hotel, pagar Uber, fazer com que as pessoas se mobilizem em troca daquilo que você quer, que é uma visita, que é um relacionamento, que é oferecer o seu produto, que é mostrar o seu produto, que é fazer com que as coisas aconteçam dentro de uma negociação. Então, privilegie o presencial e não conseguir o presencial, é muito comum também nos dias de hoje. Crie uma maneira de trabalhar com o cliente, mesmo que seja de uma forma virtual. Faz um call, olha que bonito, né? Você vai lá e conversa com o cliente, ele está te vendo, ele está vendo. Quando a gente vê os sentidos, olha ali o vendedor, quando a gente vê os sentidos da pessoa, né, que está ligado ao quê? À fala, né? Ao olfato, ao tato, ao paladar, ao visual, enfim, eu consigo fazer com que as coisas aconteçam dentro do meu dia a dia. Faz com que a gente tenha a oportunidade de sentir, de perceber que é possível você colocar aí, no caso, o seu produto no dia a dia dele. E a gente gosta muito das expressões, de falar com a pessoa, de saber se ela está triste, se ela não está, se ela sorri. Eu tenho, até por experiência que a gente vai criando, cursos que nós vamos fazendo, a gente vai observando que é importante quando a gente olha no olho da pessoa. Quando a gente olha nos olhos da pessoa, quando a gente vê o sorriso não está só na boca. Eu costumo dizer que o sorriso está mais no olhar do que na boca de uma pessoa. A pessoa, você conversa com o seu cliente, você percebe que se ele está sorrindo com os olhos, ou se ele está triste, ou se ele está nervoso, se ele está apreensivo, se ele está olhando para cima quando ele está fazendo algo com você, se ele está aí entra um pouco da PNL, a neurolinguística, né? Então, você está olhando para o lado direito em cima, pode ser que para você esteja trocado, mas é por quê? Porque você está lembrando de alguma coisa. E quando você olha para o lado esquerdo em cima, preste atenção quando você fala com uma pessoa, ela está criando uma oportunidade. Marco, fale sobre a sua última venda. Aí eu fico aqui. Minha última venda foi quando o cliente, eu fiz uma visita, mostrei meu produto e aí ele pegou, né, sentiu que o meu produto poderia atender as necessidades, aí vai contando. Agora se eu estou criando, né? Não, Marco, como é que você faz uma venda? Olha, eu geralmente, eu vou lá, procuro a pessoa que vai atender meu produto, que vai usar meu produto, se vai especificar meu produto, aí eu estou lá pensando e criando uma história. Então, preste atenção quando você está trazendo para sua mente algo que você já faz naturalmente, ou se você está criando algo para uma negociação. As duas formas são legais, são bacanas de você trabalhar, e é dessa forma que eu quero que você também interaja. Então, tenha preferência. Segundo item, tenha preferência sobre a questão de uma visita presencial ou pelo menos uma videoconferência. É muito legal você escutar e ver as pessoas falar. 3, tenha horários, pelo menos 2 horários na sua agenda para criar uma agenda com o seu cliente. Então, eu costumo fazer muito isso. Então, eu falo, às vezes o cliente quer visitar a fábrica,
quer visitar, quer que eu fale sobre uma palestra, um treinamento, e aí eu dou sempre duas opções para ele. Olha, você pode me atender na segunda-feira, no período da manhã, ou na quarta-feira, no período da tarde. A quarta-feira fica melhor para mim. Ok, aí eu dou 2 horários. Ah, pode ser às 14 horas, ou você prefere mais para o fim da tarde, às 16 horas. Uau! Gente, dificilmente você dando duas opções para o seu cliente, você vai perder uma visita, você vai perder uma negociação, vai perder um bate-papo com ele. Então converse, dê duas opções. Crie isso dentro da sua agenda, essa opção, essa oportunidade de ter duas opções para o seu cliente. E pode ser que também não deu certo nenhuma das duas, não tem nada de errado. Joga para a semana que vem, mas não deixa isso se perder. Não perca a visão do seu cliente, ok? Não perca a visão do seu cliente. Esteja sempre ligado no que ele pode te oferecer de melhor daquilo que você que é o que você quer, que é um cronograma, é uma visita, beleza? Esse é o terceiro ponto. Então, duas opções. Quarto ponto, evite segundas-feiras de manhã e sexta-feira à tarde. Você já passou por isso? Você já foi na sexta-feira depois do almoço visitar um cliente e principalmente sem avisar o que você ia? Bom, se você avisou, tá avisado, tá dentro. Se ele falou que ia te receber, beleza, ele vai te receber do mesmo jeito. Mas se você não avisou, eu vou dizer para você que 99% vai te atender mal, ou vai te fazer esperar, ou vai dizer que não está, ou não vai te atender mesmo. Porque ele fala assim, ó, de sexta à tarde eu não atendo. Ah, mas por que esse preconceito? Gente, porque faz parte da energia do ser humano vendedor, principalmente aqui no nosso país, no Brasil, isso acontece muito. Em todas as regiões. Ah, mas é na Bahia que é assim, não. É lá no sul também, é em todo lugar. É aqui no centro-oeste. É em qualquer lugar, é no sudeste. É em todos os lugares. Então o que acontece? Não evite a segunda-feira de manhã, por quê? Porque é natural que você chegue na sua mesa, no seu negócio, no seu escritório e faça o quê? Dá aquela recapitulada, analisa os seus e-mails que pararam, tira todas as porcarias que entraram de spam durante o final de semana, enfim, você dá aquela limpada em todo o processo para que você comece a trabalhar. O seu cliente é exatamente igual você é. Tá? Não tem por que você marcar visita daquela hora, aquela hora. E aí eu vou falar para vocês, né? Procure marcar logo às 8 horas da manhã. Eu gosto de falar isso aqui. O quinto item é o horário de visita. O horário de visita, gente, é entre 9 e 11 horas. 9 e 11. É o que mais... Pense você atendendo um cliente. Pense você negociando com alguém. Entre 9 e 11 horas. Legal. A tendência de você chegar atrasado é muito pequena. A pessoa já limpou os e-mails, já fez o contato, já se programou para falar com você às 9 horas, né? E até às 11 horas, porque 11 horas já tem muita gente no interior então, principalmente aqui de São Paulo, chega às 11, 11 e meia, os caras já estão indo almoçar, gente. Então o cara não vai te atender, ele vai te atender com pressa, ou ele vai te convidar para almoçar sem estar querendo te convidar. Enfim, tem uma porção de variáveis que pode atrapalhar a negociação e te deixar como uma imagem negativa dentro do processo do seu cliente, que o objetivo é que você seja cada vez mais agradável, que você esteja cada vez melhor. Na parte da tarde é das 14 às 17 horas. Esse é o link. 14 por quê? Porque 14 horas a pessoa já almoçou, já voltou, já começou, já escovou o dente, já está sentado na frente do computador, já está olhando, ou está na fábrica, se é um gerente de fábrica, enfim. Ah, mas geralmente não interessa. Das 14 às 17 ele vai marcar dentro desse horário e é aí que você vai trabalhar, beleza? Das 9 às 11, das 14 às 17. Fora isso, você pode ter problemas no seu cronograma de visitas. Espero que isso faça sentido para você. E quem é vendedor aí, que já passou por isso, manda um coraçãozinho aí para mim, para eu saber que você também já passou por isso, de chegar lá no momento lá que não era para... Já passei, cheguei muito perto do almoço, o cara não vai me atender, ou se não à tarde, aí o cara não te atende mesmo, e aí realmente isso fica muito chato para nós com relação a quem está querendo negociar com alguém. Olha, o pessoal está mandando um coraçãozinho, é sinal que já passaram por isso. Isso é muito comum. Tome esse cuidado que você vai ver que isso vai ser mais eliminado do seu dia a dia, da rotina
das suas negociações, das vendas. Ah, mas eu não visito, Marco, eu não tenho carro, não vou, tal, minha venda é por telefone. Legal, faça isso no telefone também. Né? Se você vai prospectar, vai criar um cliente novo, ou vai conversar com algum cliente seu, marque sempre, eu posso te ligar às 9, posso te ligar até às 11. Né? Então isso vai acontecer. À tarde, das 14, né, às 15, beleza, desculpa, às 17, 14 às 17, beleza, isso vai acontecer naturalmente e as coisas vão ficar melhor para você, você pode ter absoluta certeza disso. O sexto item, né, que a gente vai falar, é procure sempre procurar chegar na hora certa. E, gente, você tem que tentar duas coisas importantes nesse item aqui. Uma é chegar na hora certa e a outra é procurar a pessoa certa. A pessoa que você pode oferecer o seu produto. Então, vai para a área técnica, gente. Vai para a área técnica. Se você é do varejo, se você atende as pessoas do varejo, veja quem toma a decisão do pagamento. Por quê? Porque a pessoa que entrou para comprar, ela já comprou. Eu costumo dizer, a venda na Neurovendas acontece em 2 a 3 segundos, quando a pessoa olha o produto. Então, eu estou com sede, olhei o copo d'água, uau, já comprei a água. É só me falar o preço. Talvez eu não tenha dinheiro naquele momento, mas se eu fizer um descontinho, porque a água está acabando, eu vou comprar. Eu já comprei, vou tomar água. Aí você fala, pô, que delícia, cara, tomei a água. Criei satisfação do meu desejo. Agora há pouco eu estava falando com um grupo que a gente tem de mentoria, grandes mestres daquele grupo, e a gente estava falando, eu estava falando um pouco disso, né? Quando você cria na cabeça do seu cliente e pega uma necessidade e transforma ela num desejo, as negociações acontecem. Então o desejo ele está na pessoa que está querendo o produto, mas nem sempre é ela que toma a decisão. Não é assim que você vive no seu dia a dia? Então eu tenho que buscar pessoas que tomam decisão. No processo, eu já tenho lives, aí tem material aí no nosso Instagram, também no YouTube, também bastante material legal, no Facebook, mas busquem aí que eu falo exatamente sobre essa questão das pessoas que decidem. Então, quem decide sobre o produto que você quer está vendendo, está negociando? É a engenharia? É o pessoal de compras? É o diretor da empresa? Esse é o decisor. Aí você tem uma segunda camada que a gente chama de influenciador da compra. Eu tenho influência sobre a compra? Eu tenho influência sobre a negociação? Eu tenho que entender e descobrir quem é essa pessoa. Ok? No nosso curso Neurovendas em Alta Performance, eu tenho um capítulo que fala muito sobre as características dessas pessoas. E é muito legal quando você começa a identificar isso e você acha no meio daquelas pessoas que estão conversando com você quem são os decisores. E às vezes eles falam muito pouco. Eles deixam as outras pessoas falarem, né? E tem empresas que é muito interessante, eu já trabalhei com isso também. Uma vez a gente estava fechando um processo de marketing e tudo, e aí a gente foi negociando, né? Negociando eu e a outra supervisora estava negociando quanto que sairia aquele pacote para fazer aquela ação de marketing, etc., dentro da empresa. Depois que a gente negociou, que o vendedor, que não foi um neurovendedor muito bom no primeiro momento, depois ele aprendeu a ser, né? Mas a gente vai treinando as pessoas vão ficando mais neurovendedoras. Mas assim, ele já deu tudo que tinha que dar, ele entregou todas as descontos, blá, blá, blá. Enfim, o que aconteceu, gente? Aconteceu que a hora que acabou a negociação, que eu já estava com um preço que para mim estava legal, que para a empresa corria bacana, eu falei, agora você vai falar com a compradora. Só que a compradora é forte, a compradora sabe de onde fala. Nós vendedores a gente sabe, eu costumo dizer que a gente é bobinho. Vendedor é bobinho, porque o comprador você já sabe, eu costumo até falar que o bom comprador se torna um bom vendedor. Um bom vendedor nem sempre se torna um bom comprador. Por quê? Porque a gente gosta de dar desconto, a gente deixa assim e tal. Coitado, o preço do cara é justo, aquela coisa toda. O comprador não, ele está ali para pedir desconto, ele está ali para negociar, ele quer negociar.
Então é muito bacana quando a gente vê e interage com pessoas dessa forma. Então veja e entenda para você não perder no seu cronograma de visita, uma visita importante na sua negociação, você tem que conversar com pessoas que decidem ou pessoas que influenciam na decisão. E aí você vai ter resultado. Preste atenção nisso. Legal? Vamos lá para o sétimo passo. O sétimo passo é tenha meta de contatos com o cliente. O que é isso? Um cronograma de visitas e aí você tem que ter um direcionamento geográfico para que você atenda. Então, ó, 3 coisas que eu falei aqui. Meta. Eu tenho que ter meta. Quantas visitas eu vou fazer? Gente, você que é de São Paulo, não sei se quem está me escutando, tem gente que é mais do exterior, de outros estados, tem gente até de outros países aqui conosco, enfim. O que acontece? Quando você fala de fazer 10 visitas em São Paulo, é fácil? É simples? Fala para mim. Não é. Não é, gente. Por que não é simples? Porque a gente tem o trânsito, a gente tem intempéries, a gente tem a marginal que quebra, a gente tem o semáforo que não funciona, a gente tem um acidente, infelizmente, também negativo, enfim. Tem coisas que vão fazer, variáveis que vão detonar o meu cronograma de visitas. Então, você que já trabalha naquele determinado setor, já conhece geograficamente aonde o seu cliente se encontra, você pode fazer um cronograma que vai te atender dentro da sua meta e a meta desejada, a meta que tem que ser atingida, porque meta tem que ser, eu sempre falo, nós temos que ter metas ousadas, porém metas com o pé no chão. A gente tem que entender quem são, né, como são os meus clientes, o setor que eu estou trabalhando, buscando essa visita, para que as coisas aconteçam naturalmente no meu negócio e eu consiga resultado naquilo que eu estou fazendo, que é fazer uma visita para um cliente. Beleza? Então, preste atenção, procure ter essa meta para você poder fazer a coisa acontecer, para que você tenha o objetivo atingido e você vá lá e não perca o seu tempo numa visita, numa negociação. Show de bola? Oitavo ponto é pontualidade, que é importantíssimo. Se você não for pontual com o seu cliente, e o que é ser pontual, Marco? Eu vou falar para você assim, pontualidade está em 15 minutos antes, não é meia hora nem uma hora, gente. Ah, mas quando eu vou no dentista, eu chego uma hora antes, quem sabe ele me atende antes. Beleza. Beleza? É você que está indo. Você é o cliente dele, né? Agora, quando você vai visitar o seu cliente, não adianta chegar meia hora antes, a não ser que, aí vem a dica. Eu ligo para ele, oi, tudo bem, Joãozinho? Tudo legal? Olha, eu me adiantei um pouco, eu estou a 2 minutos daí, ou 10 ou 5, sei lá. Eu vou chegar aí na recepção e vou ficar esperando você sem problema nenhum. Nós marcamos às 14 horas. Eu estou aí na recepção, tá bom? Quando eu chegar eu te aviso, ou a recepcionista, ou a pessoa da portaria, segurança, etc. E eu fico ali te esperando, beleza? Eu avisei, eu conversei, né? Eu conversei. Agora, quando eu chego lá 15 minutos antes, isso é normal, é aceitável, é louvável. E o atraso, Marco, como é que eu faço com o atraso? Eu vou falar para você assim, o atraso é a mesma coisa do antecipar. 15 minutos, máximo. Eu costumo dizer, eu até tenho uma linha de atraso, né? De adiantamento ao atraso, que eu costumo dizer assim, é uma coisa minha, meia biruta, mas é assim. Se eu marquei 1 hora da madrugada, eu só tenho 1 minuto antes ou 1 depois. 2 horas, 2 minutos, 3 horas, 3 minutos, né? 14 horas, 21 horas, você fala, 21 horas você pode atrasar 21 minutos? Sim, mas eu vou dizer para você, para a gente fechar essa questão do atraso. Tenho que avisar meu cliente que eu vou me atrasar. Não posso deixar ele esperando em hipótese alguma. Cronograma de visita bem feito é aquele que você tem pontualidade. Usa esses 15 minutos aí de imagem, mas jamais procure de uma forma compacta não ultrapassar os 15 minutos, porque senão vai te dar problemas. É isso que vai acontecer quando você chega lá. Senti, o Waze, que agora é muito comum, o Waze, Google Maps, enfim, seja lá o que você usa, aí você vai chegar e falar assim, tô vendo aqui, eu vou chegar mais do que 15 minutos mesmo,
ou vou chegar a 15 minutos e não estou confortável com os 15 minutos, ligação. Para o carro, estaciona para não ter problema, liga pelo Bluetooth, enfim, tenha uma maneira. E não fique escrevendo, pelo amor de Deus, não fique escrevendo e dirigindo. Isso aí não é de vendedor, porque a gente tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro para pagar as contas, né? Você dirigindo, escrevendo, você bate o carro, o seu carro vai ficar 60 dias no conserto, acabou. Você bate o carro, pô, machucou alguém, pô, você está perdido. Você não tem dinheiro para pagar nem o seguro que você tem. Eu tô aqui puxando a orelha porque é comum. A gente vê muito isso, gente. Quem não passa pela rua e não vê alguém assim, ó, dirigindo e digitando? Fala para mim. Manda coraçãozinho aí para mim. Quem já não viu alguém digitando no meio do trânsito, dirigindo, e o carro em movimento? É comum. É comum porque a gente fala assim, mas você nunca fez? Falei, já fiz, mas eu parei de fazer. Eu não tenho feito. Escrever, não. Eu posso, de repente, estacionar o carro e gravar uma mensagem. Quando eu vejo que é muito urgente, alguém ou da empresa, ou até da minha família, que a gente vê e fala assim, bom, eu dou uma estacionada, converso com as pessoas, né? Então, eu tenho esse hábito. Agora, quando eu vou chegar no cliente atrasado, eu paro o carro, telefono para o cara, se não falo pelo Bluetooth, não tem problema, né? Isso é comum, mas não deixa o cliente esperando. O cliente esperando, de repente você pode chegar lá e ele falar, olha, seu horário já foi e infelizmente não tenho mais como te atender nesse momento. Hoje não é dia mais de te atender, acabou. E tem também clientes que têm dias marcados. Tem um cliente meu aqui no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, que quando eu vou visitá-lo, ele só atende de quarta-feira o dia inteiro, das 10, aquele horário, só que é das 10. Das 10 às 11h30 e depois das 14h30 às 16h30, às 17 horas. Você chegou lá, você não tem marcação, você sabe que é aquele horário naquele dia, e aí você tem que se programar dentro do seu cronograma, naquele horário, dentro daquele horário, naquele dia, quarta-feira, você tem que se programar para estar lá. Você chega lá, é ordem de chegada, você fica lá sentado esperando e tal, é a maneira como ele tem, é a maneira como ele atende, mas ele não deixa de te atender. Se passar o horário e tiver 10 pessoas, ele atende as 10 pessoas, estou exagerando um pouco, mas é dessa forma, porque a moça que fica lá na segurança, lá na portaria, recepção, ela já dá aquela filtrada, né? Com quem você quer falar, já marcou, não marcou, você já tem negócio com a minha empresa, com a nossa empresa ou não tem, né? Você é novo aqui, ela começa a filtrar, e quando ela filtra, lembra que eu falei lá nos primeiros itens lá? Quem é a pessoa que decide? Ela também está decidindo, gente, ela está decidindo a sua entrada na empresa. Isso já dá um diferencial muito grande em poder entrar ou não. Show de bola? Então, tenha essa meta e observe a pontualidade que você tem. O nono e penúltimo passo que nós vamos falar hoje é: coloque o mundo virtual a seu favor. Utilize as ferramentas virtuais. Utilize o WhatsApp de forma coerente, responsável, sem apurrinhar ninguém. Hoje é muito comum, é muito legal. Quando eu falo com meus clientes, não tem um que me deixa sem um contato. Eu mando uma mensagem, você está podendo falar agora? Cara, se ele falar, posso. É tudo que eu queria ouvir. É tudo que eu queria ouvir. Pô, agora eu não posso falar, você pode me ligar às 14 horas? Às 14 horas ele vai estar te esperando para você falar com ele. E você vai poder trazer as novidades que você tem, fale coisas boas, né? Trabalhe o seu cliente. Quando você está falando com o seu cliente, é uma oportunidade de mostrar o seu serviço, de mostrar o seu atendimento, de mostrar tudo que você tem de bom para ele naquele momento, naquela negociação que você está fazendo. Então, gente, puxa, é muito gostoso quando você tem a oportunidade. Então, use as ferramentas. Dá para fazer uma videoconferência, seja por qualquer ferramenta, tá? Não vou aqui falar nome de nenhuma, você tem a sua que você trabalha, que você está mais acostumado, e aí você chega, vai lá, use essa ferramenta a seu favor, para que as negociações aconteçam, que o seu cliente tenha essa oportunidade de te ver, de falar, de ver se você sorri, se você é muito sério, se é carrancudo, qual tipo de vendedor você é. Porque escutar a voz é muito legal. E olha, gente, eu vou falar para vocês aí, quem já aconteceu isso, joga coraçãozinho para nós. Deixa eu beber água e vou falar para você.
Eu vou falar para você assim, ó. Quem aí já não falou com uma pessoa há muito tempo, bastante tempo, com aquele cliente ou com aquele vendedor, vendedora, cliente, mulher, enfim, homem, seja lá quem for, enfim. E aí você começa a criar uma imagem da pessoa na sua cabeça, não é? Ou o cara tem a voz muito grossa e você já imagina aquele senhor tal, né? E aí é um baixinho, pequenininho, mirradinho, mas fala grosso pra caramba. E tem aqueles que falam bem fininho, que falam, né? Aí quando você vê a pessoa, qual a reação que você tem? Aí eu pergunto para você, neurovendedor, nós somos preconceituosos. Porque a gente cria imagens na nossa cabeça. E assim, a neurovendas é isso. Quando você começa a falar bem do seu cliente, né? Fale de uma maneira que amistosa para você entrar no técnico e o cliente vai gostar de fazer negócio com você. Você já não passou por isso? Fala para mim. Põe aí no coraçãozinho se você já não passou por isso de fazer esse preconceito na sua mente e a hora que você viu, você falou, cara, eu tinha uma visão de você, ou senão o cara era muito sério no telefone, depois criou um relacionamento e aí você conseguiu fazer grandes negócios com ele e é muito legal quando você começa a criar. Eu tenho até uma palestra que eu falo sobre tenha uma amizade profissional com o seu cliente. Quando você tem uma amizade profissional, não existe invasão, não existe preconceito, não existe você julgamento, enfim, tem um monte de coisa que é muito comum no vendedor e no comprador, as pessoas que decidem, né? Porque você se preocupa, né? E lógico, aí tem um outro capítulo lá no meu curso de Neurovendas em Alta Performance, que a gente trabalha também até a vestimenta, como é que você se veste para falar com o seu cliente. Depende do mercado que você atua, onde você atua, o que você faz, né? Se você precisa estar de camisa, de gravata, camisa polo, camiseta, camisa regata, depende do mercado que você atua. Então faz parte, mas você tem que perceber, se inserir naquilo, para que as coisas aconteçam naturalmente, para que você coloque todo esse mundo que você tem no seu dia a dia naquilo que você está vendendo. Então, gente, utilize as ferramentas, estude, participe, entenda seu cliente, use aí no caso os vídeos, faça videoconferência, faça com que tudo esteja acontecendo para que você tenha resultados na sua visita, na sua negociação. E por último, também não menos importante, nós temos assim, ó, caso você tenha necessidade de alteração de uma visita que você agendou naquele horário, naquele dia. Então, existe vamos lá, o item 1, se for da sua parte, avise antes, ligue antes, a não ser que seja alguma coisa emergencial ou que a gente costuma dizer de força maior. Aí não tem jeito, aí você tem que ligar para o seu cliente, olha, aconteceu, né, algo de força maior que não me deu a oportunidade de estar aí contigo hoje. Eu quero, em primeiro momento, te pedir desculpas e gostaria de saber se a gente pode reagendar essa data. Eu tenho duas opções, ou uma terceira que o senhor escolher. Cara, quando você fizer isso, a pessoa não se sentirá realmente, porque é muito importante nesse momento que a pessoa está se sentindo acolhida por você e você não a esqueceu. Você não chegou na hora e ligou para o cara, putz. E olha, se você esqueceu e já aconteceu, e aí não vou dizer para você fazer isso porque não é bom, né? Não esqueça, não deixe esquecer. Mas se você esqueceu, peça desculpa para a pessoa e fala, olha, me desculpa, me atrapalhei na minha agenda e eu perdi o nosso horário. Eu queria, de antemão, te pedir desculpas e gostaria de mais uma oportunidade com o senhor. O cara, porque a transparência, eu sempre falo de transparência, eu sempre falo de coisas importantes que a gente faz para que a gente melhore o atendimento junto ao cliente para fazer as coisas acontecerem. Então, é isso que eu quero que você observe no seu dia a dia. Se fui eu, peça desculpas, ligue antecipadamente, de preferência 2 dias antes, faça com que o cliente entenda que você não está podendo. Não precisa dar muita explicação não, viu? Não, o cliente não quer saber da tua vida particular. Talvez ele nem se importe com isso. Mas você tem um motivo pelo qual você vai ter que desmarcar aquele momento, aquele horário, e vai
procurar imediatamente atendê-lo num segundo horário. Isso vai trazer resultado para você. E a outra forma de você, caso você tenha alteração, é por parte do cliente. O cliente pode ligar para você, é muito também louvável quando o cliente fala assim: olha, Marco, eu marquei com você, mas olha, surgiu um imprevisto, não precisa me falar o que também. Não me interessa também saber, porque ele tem as razões dele e eu não tenho ainda mais se eu não tenho aquela amizade profissional que eu falei para vocês agora há pouco. Aí eu chego, agradeço, olha, muito obrigado por você me avisar, eu estou, aí sempre, olha a dica, hein, gente, eu estou agendando um outro cliente no horário que eu havia definido para o senhor, mas eu gostaria de remarcar essa visita. Eu gostaria de ter uma outra oportunidade da gente se encontrar e dia segunda ou terça-feira, de manhã ou à tarde, veja a sua agenda, flexibilize. Por isso que eu falei lá no item 1, entenda e saiba mais ou menos como é que está a sua agenda na tua cabeça, para que você possa criar alguns encaixes na sua agenda e quando é nesse momento, de repente, tirar alguém daquela agenda e encaixar um outro que de repente pode te atender. Isso vai fazer um diferencial incrível no seu negócio, na sua negociação. Tá bom, pessoal? E aí eu falei, são aí essas 10 dicas que eu estou dando essa noite para você. Essa live vai ficar gravada no nosso Instagram. Espero que você tenha realmente, que eu tenha passado alguma coisa muito legal para você. Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que quem tem cronograma de visita é um campeão, é um vendedor diferenciado, é um neurovendedor, é o que eu costumo dizer. Então, curta nossas redes sociais, siga a gente. Presta atenção aí no nossa bio que tem um WhatsApp que a gente todo dia leva conteúdo lá. Tem dia que eu gravo um vídeo de 1 minuto, são coisas rápidas, né? A gente chama de pílulas de conhecimento. Então, 1 minutinho para você escutar eu falar sobre algum item na parte da manhã, me vem um insight na cabeça, ou se você de repente, e um dia eu gravo também 1 minutinho, não mais que isso. Então não vai tomar seu tempo, você vai, você descer do elevador escutando, você já chegou no seu carro e já sabe que eu já trouxe um insight e é muito legal, muito gostoso. Eu conversando com um dos coordenadores que trabalha comigo lá e ele falou para mim assim, pô, Marco, que eles me chamam de Castro lá, ele falou, Castro, eu escutei você falar e eu fiz as 3 ligações, as 3 dicas que você fez de um relacionamento com o cliente, cara, foi muito bacana como eu usei a técnica e a técnica me trouxe resultados. E eu acho muito legal quando vocês dão feedback daquilo que a gente vai passando, do conteúdo que a gente vai aplicando e vai entregando para vocês. E aí é bacana a gente estar falando. Quem precisar, nos procure aí no direct também. A gente está aí apto para mentorias, bate-papo, palestra. Vamos trazer seu case aqui e vamos fazer a coisa acontecer, tá bom? Gratidão imensa por mais essa noite. Entre nas nossas redes sociais. E boa noite e boa terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira que vem, às 20h06, estamos de volta. Boa noite, fiquem com Deus.